Olá, crianças! Vamos iniciar mais uma aula de português. Como é que vocês estão? Está chegando o final do ano, né? Graças a Deus, tá todo mundo aqui, né? Então, vamos abrir aí no livro Marcha Criança, na página 192. Já separaram também o livro de caligrafia? Tenho certeza que sim. Ó, aqui na página 192 tem ão, ãe, ãs, ãos, ães e ões. Vocês estão vendo aí, né? Um acento que é o tio, né? Sinal gráfico aí. E vocês sabem que esses sinais, esses acentos gráficos, né? Eles são usados nas palavras para quando a gente pronunciar, pronuncie corretamente. O tio, por exemplo, tem um som quando a gente usa na vogal nasalizado, né? Ele tem o formato de S, só que um S deitado, certo? Então, o tio é usado em cima da vogal A e O. Por exemplo, no singular, a palavra coração. Como é que vai ficar no plural? Corações, né? No singular, a palavra canção. No plural, vai ficar canções. Feijão, no singular. No plural, vai ficar feijões. Maçã, no singular. No plural, vai ficar maçãs. Irmã, no singular, vai ficar irmãs, no plural. Todas essas palavras têm o tio. Outra coisa, não pode usar o tio em cima de duas vogais. Por exemplo, a palavra coração. Você só coloca o tio em cima do A. Não pode colocar o tio em cima do A e do O. Porque o tio só fica em cima de uma vogal. Por exemplo, na palavra coração, em cima do A. Por exemplo, na palavra corações, o tio vai ficar em cima do O. Não pode ficar em cima do O e do S. Tá certo? Então, vocês viram aí que quando a gente pronuncia a palavra, o som fica nasalizado, certo? Vejam mais aqui algumas palavras. Agora aqui na página 193 nós temos um texto informativo que também tem infográficos. Aqui nesse texto, o título dele é assim, ó, tá dizendo assim: o plástico está matando os oceanos. Será que o oceano morre? Quem morre são os animais que estão lá? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham que esse texto está querendo dizer? Está falando sobre poluição, ou está falando sobre preservação? Alguma coisa relacionada está falando, né? Então, vamos começar aqui a leitura. Hoje é Dia Mundial dos Oceanos. Segundo os cientistas, cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançados nas águas anualmente. 8 milhões. Não é pouco, né? O que você pode fazer para mudar isso? O que é que você pode fazer? Faça uma reflexão. O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado em 8 de junho para fazer um tributo aos oceanos e aos produtos que eles fornecem, como os frutos do mar. Delícia! Esse dia começou a ser comemorado durante a Eco 92, um evento muito importante sobre preservação ambiental que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992. O tema geral para 2017 é Nossos Oceanos, Nosso Futuro. O foco das ações e na conservação e no incentivo para reduzir a poluição pelo plástico. Aí nós temos aí o infográfico, né, embaixo, que está falando sobre fatos sobre o plástico nos oceanos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá dizendo assim, ó: o plástico apresenta quase que 80% de todo o lixo existente em nossos oceanos. 80% é muito, gente. Os peixes nas profundezas do norte do Oceano Pacífico ingerem 24 mil toneladas de plásticos anualmente.
Meu Deus! A cada ano, pelo menos 1 milhão de aves marinhas e 100 mil tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos e baleias morrem por ingerirem plástico. Em média, 18 mil pedaços de plástico estão presentes em cada quilômetro quadrado dos nossos oceanos. E 267 espécies em todo o mundo sofrem por causa do plástico. 86% das tartarugas marinhas, 44% das aves marinhas e 43% dos mamíferos ingerem ou ficam presos no plástico. Aqui é um infográfico, né, que está mostrando aí no nosso texto, faz parte do texto, tem a imagem, né? E tem também a escrita aqui, né? A ilustração tem a informação e a ilustração é muito utilizado nos dias atuais em diversos setores. Eles nos ajudam, né? Porque eles mostram as pesquisas nos setores da comunicação, né? Nos meios de comunicação. Aí facilita a compreensão, né? Compreensão aqui do texto, do assunto. É uma maneira mais rápida, dinâmica. Temos outro aqui também. Top 10, o lixo encontrado nos oceanos do nosso planeta. Aí tá aí falando, as bitucas de cigarro, gente, aqui ganham. Tá dizendo aí, ó. Bitucas de cigarro, 2.117.931. Depois fica as embalagens de comida, as garrafas plásticas, sacolas plásticas, tampinhas de garrafas, talheres plásticos, canudos plásticos, garrafas de vidro, latinhas e sacos de papel. Gente, é muito lixo encontrado. Como é que pode? A pessoa vai para a praia, vai tomar um banho de mar, leva lixo para lá. É um absurdo. E aqui, ó, bitucas de cigarro. Além de cigarro fazer mal para as pessoas, né, matar as pessoas, ainda vai matar os animais que estão lá no oceano, no habitat deles. Mas como os plásticos vão parar nos oceanos? Cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançados nos oceanos anualmente, segundo cientistas. Além disso, é difícil calcular a quantidade total de plástico existente hoje nos oceanos. Não apenas o material que é encontrado na superfície ou nas praias. Isso porque grandes quantidades de resíduos podem estar escondidos no fundo dos oceanos ou em pedaços tão pequenos que são difíceis de identificar. Essas pequenas partículas de plástico são ingeridas por criaturas marinhas e resultam na morte de milhares de animais. Por que salvar os oceanos? Cuidar dos oceanos é uma tarefa para ser feita durante o ano todo. Não importa onde você mora, mesmo em Minas Gerais, onde não tem mar. Há algo que você e sua família podem fazer para ajudar a espalhar ideias sobre a importância do dia de hoje. Reduzir o consumo de plástico, optar por bolsas reutilizáveis nas compras e enviar o plástico para reciclagem são algumas ideias. Aí tem aí, né? Minas faz ciência. Tem o lançamento da campanha mundial da ONU Mares Limpos, no Aquarrio. Durante 5 anos, várias ações serão realizadas para conter a maré de plásticos que invade os oceanos. A conscientização é de cada um, né? Porque aqui, ó, o que é que tá dizendo aí? Logo aqui no título, o plástico está matando os oceanos. Não vão deixar de fabricar. As pessoas precisam utilizar. Agora, tem que saber também reutilizar, né? E esse texto aqui, ele está dizendo, né, que hoje é o Dia Mundial dos Oceanos, né? Que dia é esse? Dia 8 de junho é comemorado esse Dia Mundial dos Oceanos. A cada ano, mais de 1
milhão de animais estão morrendo, animais marinhos, eles sofrem. Por exemplo, tubarão, tartaruga, golfinhos, baleias, todos estão morrendo porque estão comendo plásticos, bitucas de cigarro, o que mais? Tampinhas de garrafa, garrafas plásticas, achando que é alimento. O lixo mais encontrado são o que? As bitucas. E esse evento, ele foi criado durante a Eco 92, para discutir justamente a preservação ambiental. E aqui, ó, tá dizendo, por que salvar os oceanos? Cuidar dos oceanos é uma tarefa para ser feita durante o ano todo. Se nós deixássemos a praia limpa, a maré não levaria, né, esse lixo. Tem muita gente que trabalha fazendo essa limpeza voluntariamente, né? Mas tem outros que vão só para sujar. Então a gente tem que reduzir o consumo de plástico, ao invés também de usar o canudinho de plástico, usar o de papel ou não usar, né? A gente tem que reutilizar, reciclar. E faz tempo que eles estão tentando resolver esse problema, mas não conseguem. E ó, olha o que é que tá dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O tema geral para 2017, que já passou, né? É nossos oceanos, nosso futuro. O foco das ações é na conservação e no incentivo para reduzir a poluição pelo plástico. Mas parece que tá mais difícil. Tá cada dia mais difícil. Então vamos ter consciência, vamos cuidar, né? O nosso mar é tão lindo e nós precisamos dos animais, nós precisamos dos frutos do mar, para alimentos, né? Agora o que me surpreendeu aqui também, sabe o que foi? Até sacos de papel são encontrados lá no oceano. E tem, né, as cestinhas, nas praias tem as cestinhas para colocar lá o material certo em cada cesta. Então esse texto ele está nos informando que o plástico está matando os animais nos oceanos, animais marinhos. Aqui na página 197 está falando sobre verbo. Vocês vão ter o início, não vão ter um assunto mais profundo sobre os verbos, certo? Mais na frente que vocês vão estudar. Então, os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos de verbo que tem ação: correr, estudar, brincar. Fenômenos da natureza: chover, amanhecer. Estado: ficar, estar. Por exemplo, uma frase que tem verbo de ação. Eles correm bastante. Tá vendo aí o verbo correm? E antes do verbo vem um pronome, eles. Fenômenos da natureza: hoje amanheceu chovendo. Olha aí, amanheceu, né? E também no estado: ficamos tristes com a notícia. Eles ficaram tristes. Então o verbo é ficamos. Então vocês viram aí os verbos na ação, no estado e fenômenos da natureza. E aqui na página 197 diz assim: a palavra que indica ação, fenômeno da natureza ou estado é chamada de verbo. Vocês vão ver mais uma explicação com exemplos. Observe a cena. Na cena acima,
observamos pessoas realizando diferentes ações que são expressas por verbos. Veja, o casal passeia na praça, os meninos jogam bola, a moça lê um livro, o cão corre atrás da bola, a menina compra algodão doce. O verbo passeia, jogam, lê, corre e compra são verbos de ações, que exprimem ações. As palavras que exprimem ações são chamadas de verbos. Além de ações, os verbos também indicam estado ou mudança de estado. Por exemplo, o aluno novo está sozinho no pátio. Os telespectadores ficaram surpresos com a notícia. Os verbos são estar e ficar. Verbos que são fenômenos da natureza. Durante o verão, chove muito em nossa região. Verbo chove. Verbos são palavras que podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Agora, meus amores, vocês vão interromper o vídeo. Não esqueçam de fazer também a atividade da página 86 e 87, que fala sobre os verbos. 88 e 89, que diz R em final de sílaba. Vocês sabem que tem palavras que quando a gente vai pronunciar, que tem o R no final da sílaba, parece que o R às vezes some, se a gente não pronunciar com força, né? Então, por exemplo, aqui a palavra tomar. A gente tem que falar, eu vou tomar água. Se você não falar, abrindo bem a boca e saindo o som, a pessoa pensa que você vai falar, vou tomar água. Né? Vou tomar água. Pedir, vou pedir a alguém, né? Vou pedir a alguém. No caso de comprar, vou comprar aquele vestido. Então temos que pronunciar para o som do R sair e as pessoas entenderem o que eu estou dizendo, né? Estou pronunciando o som do R, porque às vezes nós omitimos esta letra quando pronunciamos a palavra. Então, vocês vão fazer essas atividades de caligrafia e também no livro Marcha Criança. Vou começar aqui a correção na página 192. Na primeira questão diz assim, leia as palavras abaixo e distribua-as nos locais correspondentes. Tem feijão, anões, botões, mãe, manhãs, caminhão, cães, irmãos, lã e alemão. A. Substantivos no singular. Feijão, mãe, caminhão, lã e alemão. Substantivos no plural. Anões, botões, manhãs, cães e irmãos. Tá aqui a e a B. Segunda questão. Encontre no diagrama 7 palavras contigo. Eu vou colocar depois aí para vocês, certo? A imagem. Agora complete com as palavras encontradas. A. Partes do corpo. Coração e mãos. B. Alimentos. Pães, maçãs, mamões. C. Animais. Rã e leão. Terceira. Escreva as palavras no plural. A. Mãe, mães. B. Limão, limões. C. Cidadão, cidadãos. E D. Irmã, irmãs. Então, aqui a segunda questão, a B e a C. E a terceira, A, B, C e D. Vamos fazer a correção aqui da página 195, por dentro do texto. Primeira questão. Complete as frases com informações do texto. A. O Dia Mundial dos Oceanos é comemorado em 8 de junho. B. A cada ano, mais de 1 milhão de animais marinhos morrem por engolir plástico. São eles aves marinhas, tubarões, tartarugas marinhas, golfinhos e baleias. C. O lixo mais encontrado em todo o mundo durante o evento mundial de coleta de lixo das praias foi a bituca de cigarros, com 2.117.931. Tá aqui, ó. A A, a B e a C. Na segunda questão diz assim, encontre no texto as respostas para as seguintes perguntas. A. Em que evento foi criado o Dia Mundial dos Oceanos?
Foi durante a Eco 92, né? B. Onde ocorreu esse evento? Na cidade do Rio de Janeiro. C. Em que ano isso aconteceu? Em 1992. E D. Qual era o objetivo da realização desse evento? Discutir a preservação ambiental. Aqui a segunda questão, a A, B, a C e a D. A questão diz assim: em 2017, o tema discutido do Dia Mundial dos Oceanos foi a poluição causada pelo plástico. Além dos exemplos dados no texto, como podemos reduzir o consumo de plástico? Usando embalagens de vidro reutilizáveis em casa, pedindo canudinhos de papel em restaurantes, ou não utilizar canudos quando possível, evitando o consumo excessivo de brinquedos. Tá aqui, mas vocês podem colocar outra resposta dentro do contexto. Na quarta questão da página 196 diz assim: observe novamente o infográfico e responda as questões. A. Qual é o assunto desse infográfico? A poluição causada pelo plástico nos oceanos. Aqui, ó. B. Escreva V para verdadeiro e F para as afirmações extraídas no infográfico. Aí temos aqui falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. 80% do lixo encontrado nos oceanos é composto de vidro e papel. Falso. A cada 1 ano, 1 milhão de aves marinhas morrem por terem engolido plástico. Verdadeiro. Os peixes do Oceano Pacífico ingerem 24 mil toneladas de plástico por ano. Verdadeiro. Entre as espécies marinhas que se alimentam de plástico estão as focas, os pinguins e as baleias. Falso. Então tá aqui, primeira, segunda, terceira, quarta e quarta questão, né? A e B. E corrigir a página 197. Primeira questão. Leia o texto a seguir sobre dicas de como evitar o uso excessivo de plástico. Miguel reduz o consumo de plástico ao brincar com brinquedos de madeira, papel e pano. Seus familiares, quando vão ao supermercado, levam uma sacola reutilizável para transportar as compras. Quando recebem algum produto em embalagem plástica, jogam a embalagem no lixo reciclado. A. Copie as palavras que indicam as ações que podem ser praticadas por você e sua família para diminuir o consumo de plástico. Dica: as palavras estão destacadas no texto. Estão aí, vocês estão vendo. Então, é reduz, brincar, levam, recebem e jogam. As palavras destacadas são verbos. Os verbos indicam ações e quem pratica cada ação. B. Considere o trecho a seguir. Miguel reduz o consumo de plástico ao brincar com brinquedos de madeira, papel e pano. Nessa frase, quem pratica as ações é o Miguel, né? Então tá aqui, ó, primeira questão, a A e a B. Na página 198 diz assim a segunda questão. Releia este trecho do texto Pegada Ecológica, da leitura 1, e complete as frases com os verbos de ação que estão faltando. Sempre que possível, deixe seu carro em casa e procure ir a pé. Só compre o que é realmente necessário, não seja consumista. Diminua o consumo de carne, uma vez que populações que se alimentam muito desse produto necessitam da criação de grandes pastagens. Diminua o tempo de banho, separe o lixo orgânico do reciclado e não deixe as luzes acesas sem necessidade. Então tá aqui a segunda questão, todas as palavras que vocês têm que completar aqui. O texto. Tá aí na sequência. Terceira, complete as frases com os verbos dos quadrinhos abaixo. Eles indicam fenômenos da natureza. Aí tem os verbos chover, trovejar e ventar. A. Se continuar a ventar, a árvore vai cair. B. A rua está molhada porque choveu a tarde toda. C. O céu escureceu de repente e começou a trovejar. Então tá aqui a terceira questão, com os 3 verbos, né, que são fenômenos da natureza. Quarta questão. Os verbos também expressam sentimentos ou estado. Observe. Túlia estava feliz porque muitos animais foram adotados na feira de adoção. Carolina ficou feliz ao perceber que tinha completado o álbum das figurinhas. Temos aí os 2 verbos, né?
estava e ficou. Escreva uma frase usando o verbo estar e outra usando o verbo ficar. Essa resposta aí é pessoal, vocês que têm que criar, tá bom? Na página 199, na quinta questão, diz assim: use as palavras dos quadrinhos para completar adequadamente o texto abaixo. Então tem que usar essas palavras que estão aí, aqui no texto, né, para completar. Por que proteger a natureza? Um dia nossa classe fez uma excursão. Fomos para uma praia e observamos as piscinas nas pedras. Foi lindo. Na volta fizemos um piquenique em um bosque. Começamos a fazer bagunça. Carlos e Mariana arrancaram os galhos, eu joguei longe a lata de refrigerante, João colheu flores e Sara tentou matar uma abelha. A professora deu a maior bronca. Falou que devemos proteger a natureza e não machucá-la. Carlos disse: por que tenho de proteger a natureza? Não podemos nem subir nas árvores? Aí ela disse: já pensou se todo mundo resolvesse arrancar os galhos das árvores? As árvores ficariam sem folhas e não poderiam crescer. Os pássaros não teriam onde fazer seus ninhos. Por que proteger a natureza? Aprendendo sobre o meio ambiente. Então tá aqui todas as palavras na sequência aí, né? Que vocês vão completar aqui o texto. Ainda na quinta questão, só que na página 200, a A, diz assim: releia as palavras que você usou para completar o texto. Essas palavras indicam seres e coisas que existem no mundo, ações ou qualidades e características. Indicam ações. B. Complete a informação e depois leia. As palavras que indicam ação são chamadas de verbos, né? Tá aqui, ó. A da quinta questão, mas é na página 200. A e a B. Sexta questão. Observe a relação entre estes verbos. Observamos, observar. Começamos, começar. Arrancaram, arrancar. Joguei, jogar. A. Faça o mesmo com estes outros verbos. Falou, falar. Pensou, pensar. Resolver-se, resolver. Colheu, colher. B. Encontre no texto: por que proteger a natureza? Os verbos terminados em R. Fazer, matar, proteger, subir, arrancar, crescer. Então aqui, ó, sexta questão, A e a B. Na sétima questão diz assim: complete as frases com a forma adequada do verbo proteger. Aí tem aí, né, os verbos. Aí na A: por que Sara, Mariana e Carlos não protegeram os documentos secretos? B. Luísa protege o irmão caçula. E C. Meus amigos e eu sempre protegeremos a natureza. Aqui, ó. Protegeram na A, protege na B e protegeremos na C. Nós terminamos aqui nossa correção do livro Marcha Criança e agora vamos para o livro Caligrafia. Aqui no livro de caligrafia, na página 86, diz assim a primeira questão: leia esta tirinha do Snoopy. Aí tem aí a tirinha, vocês leram, né? E tem duas palavras aí que estão destacadas. Quais são? Que indicação? É dormir e virando. Na segunda questão, diz assim: copie embaixo das figuras o verbo correspondente à ação que as crianças estão praticando. Aí tem aí dançar, pular, estudar, correr, comer e ouvir. Tem umas meninas brincando aí com a corda, né? Pulando de corda. E aí o verbo é pular. Tem umas crianças estudando, o verbo é estudar. Na página 87 tem um menino comendo, o verbo é comer. Tem umas crianças dançando, o verbo é dançar. Aí tem uma menina deitada ouvindo música e o verbo é ouvir. E tem aí um adulto e uma criança correndo, o verbo é correr. Agora desenhe uma figura representando uma ação e escreva na pauta o verbo correspondente. Resposta pessoal. Na 88, diz R em final de sílaba. Aí nós temos aí a história em quadrinhos com a Turma da Mônica. Você fez uma leitura, com certeza. E aqui na página 89, copie nos lugares indicados as palavras com ar, ir ou or, da história em quadrinhos.
A, tomar, comprar. E, certinho. I, pedir. O, sorvete, sorveteiro, sorvetes. Segunda questão. Complete as palavras com ar, o ou u. E saiba um pouco sobre os animais das fotos. Temos aí 2 animais, né? O morcego e o urso polar. Os morcegos dormem em cavernas ou em árvores. O urso polar é um bom nadador. Nós terminamos aqui a nossa correção. Até a próxima aula, meus amores. Deus abençoe vocês. Tenham muita paz. Tchau, tchau.